Sim. Ó, mais uma vez falando, são respostas suas, mas eu entendo a sua questão toda coletiva. Essa pergunta aqui é interessante. Essa pergunta ela tem a ver com Batman. Eu gosto muito do filme do Batman. Tem um momento que ele tem que tomar uma decisão. Salvar sua mãe da morte ou várias pessoas desconhecidas. Nossa Senhora. Essa é doída, hein? Essa é doída. De um lado tá sua família, sua mãe, quer dizer, no caso só sua mãe, e do outro lado são várias outras pessoas desconhecidas. Vamos sempre pela possibilidade de lutar pelo coletivo, né? Eu acho que a nossa mãe é tudo na nossa vida, é quem colocou a gente no mundo, então com certeza eu quero salvar minha mãe, mas a gente tem que olhar e ver o que dá pra fazer na hora. Sempre tem o que fazer de salvar mais pessoas, né? Tá. Difícil, Vai você. É difícil essa resposta. Eu lembrei do Coringa. Lembra dessa... Lembrei. essa parte do filme é muito complicada. Nossa, é difícil decidir. Quer fazer essa? E agora, vamos falar aqui um pouco sobre honestidade. Você prefere mentir para proteger alguém ou dizer a verdade e lidar com a mágoa ali daquela pessoa? Falar a verdade. Direto, objetivo. Sincerão. Você é conhecido como sincerão no seu... Não, acho que não. Mas entre a gente ficar mentindo, enrolando, a mentira tem perna curta, não adianta. Isso é uma coisa que... Mas você consegue chegar pra pessoa e falar, você tá gorda? Ou você fala, É que tem coisa que não precisa falar, né? Sim, concordo. Mas É porque é mentir pra proteger alguém, mas no caso assim, se você continuar comendo, você vai ficar, diabetes. Tem formas de falar a verdade, mas eu acho que falar a verdade é sempre melhor. Do que omitir. É sempre melhor. Até porque você, como veio de um movimento muito, digamos, eu ia falar contestador, né? Seu movimento ele é contestador, ele está contestando o que está acontecendo no sistema atual. Sim. Acho que a verdade, ela é um valor imprescindível pra vocês, senão não faz o menor sentido você estar aqui. Eu acho que nós temos que respeitar as pessoas, as ideias e tudo, mas a verdade é sempre melhor. Tá. Mudar seus princípios pessoais pra salvar vidas ou manter seus princípios e arriscar essas vidas? Já que a gente tá falando de princípios. Assim, é uma resposta complicada, mas o que acontece? No mundo de hoje que nós estamos, as pessoas estão morrendo. Né? Dependendo, às vezes, até do que acontece, a gente morre mais. Então, nós estamos no meio de uma guerra na Palestina, por exemplo, em que a gente está defendendo o fim dessa guerra o quanto antes, estamos falando muito sobre isso. A gente quer o fim desse genocídio que está acontecendo lá. A gente tem o povo pobre na cidade sempre massacrado, oprimido pela polícia, muitas vezes. A situação dentro da saúde muito grave. Faltam médicos, pediatras em vários hospitais, por exemplo. Enfim, nós entendemos que a situação do nosso povo ela já vai nesse caminho de morrer antes da expectativa planejada aí, ou pelo menos virtual expectativa de vida. Então, para nós, vale mais a pena a gente se arriscar e transformar a sociedade para que a gente tenha um mundo onde o nosso povo possa viver com dignidade melhor. Então, a nossa resposta é de se arriscar. Acho que nós nos arriscamos, mas, ao mesmo tempo, não temos muita outra opção. Tá. Só fazer uma pergunta que eu acho fundamental. Nos últimos anos, a gente teve prefeitos que... Não no caso do Ricardo Nunes, que ele acabou sendo vice, né, do Covas, e ele acabou assumindo. Mas Sim. A gente tem uma cultura do cara se tornar prefeito e com o tempo ele mudar o cargo, tentar ser governador. Você abandonaria a prefeitura no meio por um cargo maior que te oferecessem? Cara, eu acho que essa coisa também da verdade que a gente tava falando é uma coisa que o nosso povo tá muito cansado de ver as coisas se repetindo e muitos discursos que não chegam na prática. Então, o que eu acho? A gente está se candidatando, ganhou a eleição, o povo confiou, o povo optou pela nossa proposta, deu essa possibilidade, a gente tem que terminar o cargo. Seria um absurdo, né? Ficar usando isso para se promover. Então, acho que para nós é terminar o mandato. Porque você tá entrando num cargo que a gente tá... Né? São 12 milhões de pessoas na cidade. É um baita processo seletivo, hein? Muita gente pra você convencer, né? Então, eu acho que a gente precisa
ser verdadeiro também. Estou me propondo a isso, então vamos cumprir até o final, os 4 anos. A gente tá chegando na fase final aqui. A gente tá falando agora sobre, só para finalizar, a parte da sua tolerância em relação a quem pensa diferente. Faz a pergunta, eu acho que é legal. Você traria alguém do PL ou do PRTB para compor o seu time? Não. Você aceitaria uma ideia excelente para São Paulo, vinda do Ricardo Nunes, que é um cara que você é adversário político, e você aceitaria uma ideia, por exemplo, do Pablo Marçal, que é um cara que você já mostrou que você não gosta, mas a ideia é excelente, você sabe que essa ideia é muito boa. E você daria créditos para essa ideia, mesmo vindo dele? É que não tem ideias excelentes vindo deles, né? Então não tem essa Mas possibilidade. imagina que daqui a 2 anos o Pablo Marçal mude um pouco o que você acredita dele e ele tem uma ideia muito boa. Falou, gostei disso daqui que você falou, hein, papapá. Você usaria? Lembrando que pode ser em prol da cidade. Eu acho que eu acharia excelente se ele cumprisse as penas que ele tem que cumprir, se ele pagasse as coisas que ele tem que pagar. Aí eu acharia excelente, eu ia achar bom, assim, se acontecesse isso. Tá bom. Vamos encerrar. Acho que essa pergunta é bem de RH, é a tua pergunta essa daí, essa última. Vamos lá, ó. Essa aqui para a gente terminar. Onde você se vê, Ricardo, daqui 5 anos? 5 anos? É. Acho que eu vejo o nosso partido muito grande, fazendo muitas coisas que a gente deseja no dia de hoje, e liderando mais processos em defesa do nosso povo. Então a gente tem uma convicção que o nosso sonho, né, e muita gente fala assim, vocês são muito sonhadores, vocês sonham muito alto. A gente fala assim, nós sonhamos mesmo e sonhamos altíssimo, porque a nossa vida está muito difícil. A vida da classe trabalhadora é muito sofrida. Então, até aquelas missões mais impossíveis que a gente esteve no meio e que todo mundo dizia, por exemplo, que o partido não ia ser legalizado. Todo mundo falava disso. Vocês não vão conseguir. E não foi uma ou duas pessoas, não. Assim, era unânime. Não vão conseguir. E nós conseguimos. Então, hoje, parece virtualmente impossível algumas conquistas para a unidade popular nessas eleições e outros processos que vêm à frente. Mas nós temos a certeza que nós estamos apoiados numa ciência e numa organização muito firme, muito qualificada, muito disciplinada, muito trabalhadora, né? Muito batalhador. Então, eu acho que a gente sonha muito alto e a gente se vê realizando esses sonhos.